Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast SESREI. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente interessante, que é a reforma tributária brasileira, essa reforma que vai trazer muitos impactos, tanto na economia, quanto na política, como no dia a dia do cidadão brasileiro. Eu sou o professor Alexandre, sou professor de Direito Financeiro aqui da SESREI e hoje estou na companhia de dois alunos nossos da disciplina de Direito Financeiro, do quarto período aqui da SESREI, o aluno Hugo Diniz e a aluna Maria Micaele. Então, hoje nós vamos tratar de um tema, sejam bem-vindos, Maria Micaele, Hugo, sejam bem-vindos, muito obrigado, por terem aceitado o convite e participar aqui do nosso podcast. E nós vamos tratar desse tema que é de extrema importância para toda a sociedade brasileira, né? Muitos brasileiros pensam, direito tributário é uma questão muito complexa, não vai me afetar, eu não estou nem aí para esse tipo de informação, para esse tipo de conteúdo, mas a gente não sabe o tamanho do impacto que isso vai causar nas nossas vidas e esperamos que sejam impactos positivos. Nós esperamos realmente que essa dinâmica venha trazer uma progressividade tributária, a gente vai explicar o que é isso, nós vamos conversar aqui sobre os principais temas e as principais mudanças, que serão trazidas para o dia a dia do brasileiro, e nós vamos trazer aqui aquelas questões mais simplificadas, as questões mais rebuscadas, aquilo que pode trazer talvez algo de interesse para todo mundo que está assistindo aí do nosso podcast SESREI, tá bom? Então, só para a gente fazer uma abertura, é interessante a gente falar que o nosso sistema tributário, ele perdura desde 1966. Então, nós temos um sistema tributário que já está arcaico, que já não condiz com a realidade brasileira e que ele é marcado pela regressividade. Eu iniciei falando que nós almejamos que haja uma progressividade tributária, porque nosso sistema é marcado pela regressividade. O que é essa regressividade? Infelizmente, no Brasil, a tributação ela tem um peso muito maior para aqueles que menos têm condições. As famílias mais vulneráveis financeiramente, as que são mais frágeis economicamente, terminam por sentir muito mais o peso da tributação do que aqueles que contam com melhores condições financeiras. E essa progressividade, ela busca justamente fazer com que haja aquilo que está estabelecido no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, que é a aplicação real, a aplicação de fato do princípio da capacidade contributiva. O que esse princípio traz na sua essência? É que a tributação deve ser proporcional à capacidade de cada contribuinte. Aquele que pode contribuir com mais, contribui com mais. Aquele que pode contribuir com menos, contribui com menos. E aquele que não tem condições de contribuir, deve ser alcançado pela isenção tributária, tá? Mas, voltando aqui a essa questão temporal, desde 1966 nós temos esse sistema implementado no nosso país e alguns marcos promoveram mudanças, A Constituição Federal de 88, ela concedeu uma maior autonomia para os estados e para os municípios. Depois nós tivemos a implementação do Plano Real, que também trouxe uma nova dinâmica para a economia brasileira, e isso trouxe uma realidade muito diferente daquela que vocês não vivenciaram, que eu me lembro assim, muito vagamente, mas que tem muita gente que talvez esteja assistindo, vai lembrar com certeza, que era a inflação que fazia com que os preços fossem modificados quase que diariamente, e essa sensação para o brasileiro era muito ruim, porque ele tinha que fazer uma verdadeira corrida aos supermercados, quase que no momento instantaneamente que tinha ali o recebimento dos seus salários, Isso era muito prejudicial. E por fim nós tivemos, de 2010 para cá, uma grave crise financeira que deixou ali resquícios, e chegamos à conclusão, não, a hora de fazer essa reforma tributária é agora.
Desde a década de 90, essa reforma é muito discutida, mas ela só veio sair agora, no começo da nossa década, né? Nessa década de 2020, mais especificamente em 2023. Então, todo esse contexto, ele faz com que a gente tenha alguns receios, porque nós sabemos que no Brasil nós temos uma desigualdade social e regional muito grande, né? E temos também os receios de que talvez não alcancemos os objetivos esperados. Em contrapartida, essa reforma ela parte de alguns princípios essenciais, mas a gente vai iniciar essa conversa aos poucos para a gente trabalhar especificamente cada um desses princípios, tá? Então, mais uma vez, boa noite a vocês, meninos, e vocês podem se apresentar e trazer já alguns questionamentos para que a gente possa começar a nossa roda de conversa de hoje, tá certo? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, meu nome é Hugo Diniz. Professor, o senhor falou sobre essa questão dos princípios, né? E sobre como que uma reforma no sistema tributário do Brasil realmente vai afetar dia a dia, sistemas socioeconômicos, a própria economia como todo, mercado, né? Vão ser afetados por todo esse contexto de progresso, né? no atual sistema tributário brasileiro. E definindo essa questão dos princípios, é interessante como essa reforma tributária ela foi discutida para ser implementada, né? Ela foi dividida em fases, né? Teve um princípio da neutralidade vindo à tona, que seria para poder não ter tanta afetação, nem para menos, nem para mais, em relação ao que já se tinha de tributo sendo cobrado no Brasil, para a gente não ter aquelas perdas relacionadas à arrecadação das cidades, dos municípios, no caso do Estado, e até mesmo da questão da União. Então, esse sistema tributário, né, com essa implementação do imposto dual, o IVA, seria um progresso, né, realmente, e é também uma maneira do Brasil ele se adaptar até mesmo às maneiras como os outros países também fazem esse tipo de arrecadação. E eu acredito que nessa questão do impacto econômico, por exemplo, e até mesmo a questão dos impactos relacionados a empresas e ao sistema financeiro como um todo, né? Acredito que isso talvez até traga um benefício relacionado à forma como as empresas veem o Brasil no sentido de investimentos. Você tem um sistema tributário hoje em cascata, que a gente acaba pagando imposto sobre imposto, imposto em cima de imposto. Se eu quiser explicar um pouquinho mais para a gente poder esmiuçar um pouquinho melhor essa questão, você ter esse imposto IVA, simplificando isso, dá uma visão de um Brasil um pouco mais tranquilo para você entender o que é que vai ser cobrado para você como empresa multinacional que quer fazer um investimento no Brasil, uma empresa que quer fazer um aporte no Brasil. Eu acredito que isso vai trazer esse tipo de benefício, mas também vai ter malefícios que a gente pode acabar discutindo depois sobre esse tipo de questões também, né? A gente está discutindo sobre uma coisa que ainda não aconteceu, né? Perfeito. São especulações, né? Exatamente. Muito bem, Hugo. Muito bem colocado o que você pontuou. E aqui eu vou pedir licença para fazer uma introdução um pouquinho maior. Porque dentro do que você traz a questão da neutralidade e também da questão de que quem quiser investir no Brasil vai encontrar um cenário um pouco mais seguro e mais simplificado. Não é isso? Porque a nossa complexidade atual é muito alta, não é? Então, vamos lá. O contexto nacional hoje, ele é muito complexo. É importante a gente falar para quem está nos ouvindo neste momento que o Brasil, ele conta com uma verdadeira sopa de letrinhas no que diz respeito a impostos, não é? E a gente tem que, inicialmente, tirar da cabeça do brasileiro de que imposto e tributo é a mesma coisa, né? O tributo é um conceito genérico, né? Os impostos nada mais são do que uma modalidade tributária. O que o senhor quer dizer com isso? É que além dos impostos, nós temos outras formas de tributação que são aplicadas
e que trazem uma complexidade maior ainda, porque nós temos as taxas, as contribuições sociais, né? Ainda podemos ter, no caso do contribuinte, a aplicação de uma contribuição de melhoria, e tem também a figurinha lá dos empréstimos compulsórios, que são para cenários um pouco mais, vamos dizer assim, específicos, tá? O artigo 148 da Constituição vai estabelecer que para cenários de guerra iminente ou guerra provocada nós vamos ter aí. Mas isso só para a gente ver o tamanho da complexidade de tributos que nós temos. E o investidor, ele quer segurança. Ele quer chegar naquele ambiente que ele vai aplicar o seu recurso e ele ter a segurança do que ele vai pagar, ele quer saber o quanto ele vai pagar, quais são os impostos que ele vai pagar, quanto que o Estado vai ali importuná-lo, né? Porque a tributação nada mais é do que o poder que o Estado tem de trazer recurso, de captar recurso do particular para financiar a atividade financeira do Estado, não é? Então é necessário que esse investidor tenha transparência, que ele tenha certeza do que vai ser arrecadado e do quanto aquilo vai impactar na sua atividade para que ele possa competir naquele novo cenário de investimento. Certamente o IVA vai simplificar e vai reduzir bastante esse cenário de complexidade. Nós vamos ter uma especificidade no Brasil que é o IVA dual, não é? Porque nós vamos ter o IVA, significa imposto sobre valor agregado, que seria um imposto único, só que o nosso vai se dividir em dois, né? Então toda essa complexidade vai ser muito reduzida. E na questão dos estados e municípios, nós vamos ali unificar a questão do ISS, que é um imposto municipal, imposto sobre serviço de qualquer natureza, né? Também conhecido como ISSQN, né? Em alguns locais a gente tem essa nomenclatura com a sigla ISSQN, e o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual. Então veja que aqui nós vamos ter uma simplificação, e essa simplificação, logicamente, como você bem pontuou, vai trazer um cenário de muito mais confiança do investidor no mercado brasileiro. Então, eu acredito que, inclusive, esse vai ser um ponto muito positivo para atrair investimentos estrangeiros no Brasil, tá? Agora, lógico que para que haja um cenário atrativo, nós vamos ter que identificar qual vai ser o quanto ali daquelas alíquotas, não é? Quando tudo isso fechar, estima-se que hoje fique entre 25% e 27,5%, mas vamos ver como isso vai ficar. Mas mesmo assim, acredito que neste cenário ainda vamos ter um cenário positivo, ainda que chegue nesse patamar de 27,5%, porque hoje é muito maior e sem transparência. E como você bem falou, não é? Nós temos uma cumulatividade desde a produção até a entrega do produto final para o consumidor. E todo esse caminho que envolve questões de transporte, envolve questões de repasses, envolve questão da transformação do produto em mercadoria, tudo isso é alcançado por impostos e que nós não temos ali uma transparência de como isso chega atualmente no nosso bolso, né? De qual o percentual final que atinge nesse trajeto, nessa trajetória aí de tributação. Com a nova proposta, com a emenda constitucional 132 e a aplicação da reforma tributária, nós temos a visualização de que como isso vai chegar, de que forma isso vai chegar, em que percentual isso vai nos afetar. E, no mínimo, essa transparência já traz um ponto positivo. E sobre a questão da neutralidade, só para encerrar a sua indagação, é importante que haja, né, essa manutenção temporária para evitar a perda de gastos. Outro problema que nós temos no Brasil e que a gente acredita que vai reduzir, mas não vai chegar no cenário ideal, mas vai trazer algum resultado satisfatório, é a concentração dos recursos na mão da União. Então, a gente acredita que com essa dinâmica, promovendo uma maior autonomia e uma maior unificação ali entre estados e municípios, provavelmente teremos cenários mais interessantes
né? Construções ali bem alicerçadas nos interesses políticos, econômicos e regionais para estabelecer um mercado mais atraente para o investidor estrangeiro. Então, acredito que esse momento de transição, ele é um momento que vai ter algumas turbulências, né? Nós vamos ter ali um mar revolto durante um bom tempo, mas creio que ao final teremos sim resultados satisfatórios, tá? E não sei se chegaremos no ideal, mas vamos ter mudanças significativas que vão ser melhores em relação ao cenário atual. Micaele, você tem alguma indagação, alguma questão? Tenho uma dúvida, sim. Olá, boa noite. Me chamo Maria Micaele. E, professor, um dos pontos que mais me chamou a atenção enquanto estava estudando pelos documentos que o senhor mandou foi sobre a questão do mecanismo do cashback para as famílias de baixa renda. Sim. Eu achei essa proposta muito importante, muito interessante, porque no nosso sistema atual, quem ganha menos acaba pagando proporcionalmente mais imposto, principalmente no consumo. Com esse modelo, as famílias mais vulneráveis vão ter parte dos tributos devolvidos, o que traz mais justiça social e que ajuda no final da compra, no poder de compra. E a minha dúvida é, essa devolução vai ser feita de forma automática ou vai depender de algum tipo de cadastro para as famílias? Como vai funcionar essa questão? Vai. Ótima pergunta, Micaele, até porque você remete ao que a gente iniciou na nossa fala, de que nós temos um cenário de regressividade tributária no Brasil que machuca, né, que traz ali uma sequela muito maior para as famílias mais carentes, traz um resultado negativo no bem-estar dessas famílias, porque o tributo ele tem um peso muito grande no orçamento familiar, né? As famílias, as mais pobres, as mais vulneráveis, elas sentem muito fortemente o peso da tributação, não é? E esse retorno, esse cashback vai ser muito interessante, porque ela vai promover a condição de que as famílias que tenham uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, né, elas possam ter esse retorno em alíquotas mínimas de 20% em serviços essenciais. Podemos chegar inclusive a 100%, né, como, por exemplo, serviços essenciais de fornecimento de água, de energia elétrica, de gás de cozinha. Tudo isso pode ter o retorno social e promover uma sensação de bem-estar social para as famílias mais pobres do Brasil. Para você ter uma noção desse nível de regressividade tributária, apenas recentemente nós tivemos alguns aumentos na questão da isenção do imposto de renda do brasileiro. Até bem pouco tempo atrás, quem ganhava acima de R$ 1.700, ele já tinha que declarar imposto de renda. Isso 3, 4 anos atrás, né? Recentemente nós tivemos um acréscimo, mas é um acréscimo ainda muito pequeno, que está ali em média de 2 salários mínimos, hoje R$ 2.800, R$ 2.900, o salário mínimo está R$ 1.500, né? Então chega a 3 mil e pouquinho, então ainda é um pouquinho abaixo ali dos 2 salários mínimos, já tem que declarar imposto de renda. Veja só, Micaele, a pessoa que tem um alto custo com a cesta básica, porque com 2 salários mínimos, a depender do tamanho dessa família e de como seja a dinâmica, o local, né, o custo de vida do local onde essa família está inserida, só dá para comer praticamente, mal dá para se vestir, mal dá para cumprir com as outras obrigações. E se essa família, por exemplo, tiver que pagar aluguel, por exemplo, né, a questão do transporte, tudo isso é muito custo para uma renda muito pequena, e você ao final ainda tem que declarar imposto de renda, né? Então, esse cenário escorchante, verdadeiramente escorchante, que tira muito de quem menos tem, ele precisa ser cada vez mais rejeitado pela sociedade. Nós temos que realmente buscar mecanismos que visem essa progressividade tributária, tá certo? Então, é preciso que mude o olhar.
Isso, inclusive, de acordo com ditames constitucionais que não estão ligados apenas à questão tributária, mas sim como normas programáticas. Não é? Se vocês derem uma olhadinha lá no artigo 3º da Constituição, logo no inciso 1, nós vamos ter que uma das normas programáticas é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Essa justiça passa também por justiça fiscal. Eu não posso admitir que a população mais pobre, aquela mais vulnerável, aquela mais simples, ela seja a que mais seja afetada, a que mais tenha repercussão da tributação no cenário nacional. E também nós falamos em sociedade solidária. A sociedade ela é justa, livre e solidária. E essa solidariedade ela também pode ser alcançada no mecanismo fiscal. Porque quando nós temos uma progressividade tributária que vai captar recurso mais fortemente de quem mais tem, nós vamos ter mecanismos para aplicar em políticas públicas, em serviços públicos destinados àqueles que menos têm. Como se faz isso? Não é tributando apenas no consumo. E por isso essa reforma traz uma mensagem interessante de fazer com que haja uma simplificação, uma redução da complexidade no consumo para direcionar uma busca mais ativa no patrimônio e na renda. Não é? Porque aí sim eu consigo identificar a população que tem uma maior condição e, de acordo com a capacidade contributiva mais alta, eu buscar proporcionalmente tributos de forma mais forte naquela população. É lógico que aqui a gente precisa fazer uma ressalva de que esses tributos não podem ser altíssimos a ponto de inviabilizar as ações do mercado. Pelo contrário, é uma busca que deve ser proporcional, que no Brasil hoje não é. Então, nós temos essas desigualdades, tanto na questão regional quanto na questão social, e passa muito por essa injustiça fiscal que nós temos. Então, esse cashback, esse mecanismo, é realmente algo que vai trazer um cenário bem interessante para a gente. Uma questão bem interessante também sobre essa reforma, a respeito das implementações, né, do IBS, né, em fato, onde os gestores das cidades e estados eles vão poder ter uma certa liberdade, né, para poder trazer uma alíquota de arrecadação para aquele município, ou uma alíquota de arrecadação daquele estado, de uma forma onde as cidades, assim, pelo menos da maneira como eu acabei entendendo, as cidades de maior escala vão acabar tendo uma arrecadação maior, visto que o tributo de fato está sendo cobrado no último setor, no último setor daquele serviço, daquele bem. E é interessante isso porque hoje, no modelo atual que a gente tem, uma das maneiras de que os gestores eles tinham para trazer empresas, para fazer acordos, né, fazer certas movimentações políticas, articulações políticas, para poder trazer um certo desenvolvimento para a cidade, era com essas questões da isenção de determinados impostos, de determinadas taxas, fiscal, né? A guerra fiscal, exatamente. Então, o que é que vai trazer de benefício, o que é que a reforma tributária ela tem como artifício para poder melhorar essa questão, para trazer uma equiparação para essas cidades menores que vão ter uma certa dificuldade para trazer esse tipo de investimento. As empresas talvez não sintam mais esse interesse em trazer uma fábrica, trazer uma empresa como a Alpagatas, que tem aqui em Campina Grande, como a IC. Como é que essa reforma ela vai trazer isso para... Veja, a reforma ela teve realmente o condão de tentar exterminar, acabar mesmo com essa guerra fiscal. Né? A guerra fiscal ela tem seus pontos negativos, mas também tem alguns pontos positivos. Entretanto, o que tem se visto é que muitas empresas
se instalam em determinados municípios e, logicamente, as empresas elas têm também uma dívida, vamos dizer assim, com o município, com a sociedade, para estabelecer uma função social. Então, ela vai ali gerar empregos, ela vai trazer uma dinâmica melhor para a economia, não é? Então, ela vai fazer com que haja movimentação naquele município de recursos, geração de renda, não é? De emprego, enfim. Toda uma função social é cumprida por essa empresa que recebe um estímulo fiscal para ali se instalar. E aí esse estímulo fiscal ele é concedido por um tempo determinado, que vai variar, às vezes 5, 10, 20 anos. Só que muito se observava que hoje nós temos um grave problema com a questão da automação, e esses empregos muitas das vezes eles não eram gerados a contento com o que se esperava inicialmente, né? Hoje a gente sabe que, principalmente no cenário que vivemos, no momento atual, nós temos uma substituição muito grande de mão de obra humana por mecanismos tecnológicos, não é? Por meios tecnológicos. Então, esse seria já um dos graves problemas que encontramos atualmente, né? Esse não cumprimento das questões sociais, das funções sociais e econômicas, que eram condições para a manutenção dessas isenções. Porém, politicamente, você fica no canto da parede, os gestores ficam no canto da parede. Por quê? Porque recuar na isenção significa condenar a cidade à perda de postos de trabalho. Isso impacta diretamente no cenário econômico e na vida das pessoas. E nenhum gestor quer ter essa mancha de ter fechado fábricas, de ter fechado empresas que estavam ali na sua cidade, e aí eles terminam como reféns desse cenário da isenção fiscal, não é? Então, tem esses pontos negativos, mas tem também o ponto positivo de fazer com que haja essa movimentação de renda, essa geração de empregos nesses locais. Com o novo sistema, o grande receio é justamente que haja uma absorção dessas empresas por parte dos centros mais desenvolvidos, né? Dificilmente uma empresa de grande porte ela vai se sentir estimulada a investir, a se instalar no interior do Nordeste, na região Norte, ao invés de se instalar nos grandes centros, né? Principalmente no centro-sul do país ou nas capitais aqui do litoral do Nordeste, mas no interior não. Você não vai deixar de fazer um aporte de investimento muito alto numa cidade que tem 2, 3, 5 milhões de habitantes, para fazer numa cidade que é o que a maioria dos nossos municípios tem, com menos de 20 mil habitantes, 15 mil habitantes. Então, nós temos a sensação de que essa medida não vai trazer o êxito tão esperado assim. É provável que isso provoque, né, vamos dizer assim, uma saída de lugares menos preparados, locais que estejam menos receptivos, né, para acomodar essas empresas. E quando a gente fala em locais receptivos, a gente está falando em estradas, né, condições ali de se instalar de forma adequada, de comércio pujante, não é? Para que essas empresas se instalem lá, esses atrativos não vão ser tão interessantes. Então, há um receio que isso promova um aumento maior ainda das desigualdades regionais. Então, é muito importante nós acompanharmos como serão feitas essas alterações, como vão ser feitas, como vão ser construídas essas conversas entre os municípios e os estados, para que haja absorção também nesses lugares que não contam com essa estrutura tão preparada para receber esses mercados, né, esses investimentos de mercado. Isso realmente é um fato preocupante. Tá? Professor, eu queria entender como vai funcionar a questão da unificação dos impostos, porque burocraticamente ela vai ser reduzida, mas na prática, como é que vai funcionar para o consumidor final? Bem, veja, nós temos que hoje, no Brasil, né, nós temos, como eu te falei, uma verdadeira sopa de letrinhas.
né? Os municípios, eles arrecadam bem abaixo da União e dos estados, principalmente em relação à União. Na verdade, nós temos um percentual bem pequeno de municípios que conseguem se autossustentar, né, com a arrecadação advinda da tributação. Quando a gente viu lá no direito financeiro, né, a atividade financeira do Estado, a gente viu que alguns pilares são necessários, né? Nós temos as receitas, nós temos a gestão, nós temos as despesas e temos um orçamento, não é isso? E dentro dessas receitas, os municípios, os estados e a União, elas têm a sua fonte de arrecadação de forma originária, que é quando eles mesmos desenvolvem mecanismos para arrecadação por si só, como por exemplo os leilões, né? Quando o Estado coloca alguns bens em leilão, né? Viaturas da polícia, tal. Então o Estado leiloa e arrecada. Essa fonte de arrecadação, ela está sendo feita com recursos e de forma direta pelo próprio Estado. Então é o que a gente chama de receita originária. Mas a grande forma de arrecadação é a receita derivada e com destaque maior para a tributação. Os municípios, eles têm como fonte principal de arrecadação os impostos, não é? Não só os municípios, mas todos os entes, as fontes principais são os impostos. E os municípios, eles só têm 3 impostos, que são os impostos sobre serviço, IPTU e ITBI. Municípios muito pequenos não arrecadam muito bem nem o IPTU, muito menos o ITBI, e muito menos tem uma rotina de serviços ali que promove uma arrecadação muito interessante para a saúde financeira daquele município. O senhor falando dessa questão de municípios muito pequenos, sobre o IPTU, eu sou de Fagundes, cidadezinha, pequenininha, e até um dia desses, acho que ano retrasado, começaram a passar nas casas, né, cobrando IPTU, sim, fazendo a medição nas casas, e os meus vizinhos ficavam nesse questionamento, o que é IPTU, como funciona, porque realmente não se fala sobre isso em cidade pequenininha, não tem. Há uma cultura de não cobrar, e exatamente, quando a gente não vai cobrar, exatamente, ele fica marcado negativamente, porque está cobrando como se estivesse fazendo algo errado, sim, como se estivesse, né, punindo o cidadão. Então, nesse contexto, Micaele, nós temos que os municípios, eles sofrem muito para se manter. Muitos municípios no Brasil, para você ter noção, nós temos 5.568 municípios, né? Podemos até dizer que temos 2 quase municípios, que são Brasília e Fernando de Noronha, então 5.570 municípios. São 5.570 formas de legislação sobre cada um desses impostos diferentes. Exatamente. Então, essa simplificação, né, essa junção de impostos com um imposto único, não é? E são mais 26 estados e um Distrito Federal, ou seja, 27 outras formas de tratar diferentemente o ICMS. Então, no que se refere ao consumo, o ISS e o ICMS vão ter uma simplificação monstruosa, não é? Que vai trazer ali um cenário mais compreensível da dinâmica de tributação. Então, essa simplificação vai trazer pontos positivíssimos, não é? Porque nós vamos ter uma compreensão muito mais facilitada. Embora, Micaele, a gente precisa chamar a atenção para um ponto. Esse período de transição e a aplicação da neutralidade vai exigir, não é? Principalmente do corpo técnico, não só do Estado, tá? Mas também das empresas, de muito preparo, muita qualificação. E aqui eu acredito que para vocês vai ser um terreno fértil para as questões de absorção do mercado mesmo, de profissionais e de pessoas que estejam interessadas, tanto na administração, como no direito, como na contabilidade, para participar desse corpo técnico qualificado para o acompanhamento dessa fase de transição. E isso vai passar pelas procuradorias, né, dos municípios e dos estados e também pelos corpos de assistência jurídica, de assessoria jurídica e contábil das empresas, tá? Mas os municípios, eles certamente vão ter, né, uma simplificação que vai ser benéfica, tá? A compreensão dessa nova dinâmica tributária vai ser muito mais fácil mesmo, certo? E nesse contexto,
da simplificação, nós recebemos algumas dúvidas de muita gente que diz, isso era para mudar tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez. Caos. Né, Hugo? E a gente sabe que isso provoca o caos, porque nós temos contratos, nós temos uma série de ações e programas de governo que já estão embasadas em orçamentos e leis orçamentárias que já foram previamente estabelecidas. Então, e além disso, nós temos um princípio que é ditado na Constituição Federal, que é o princípio da anterioridade tributária. É preciso que haja todo um planejamento para a aplicação de novos tributos, para mudanças drásticas na tributação e principalmente na majoração de impostos, né? Quando nós temos esse tipo de mudança do cenário, é preciso que haja um planejamento, porque a tributação também causa impacto no orçamento das famílias e traz aí algumas inseguranças, algumas incertezas que, se aplicada de forma imediata, nós vamos ter aí um problema muito sério para toda essa relação jurídico-tributária no país. Professor, ainda sobre essa questão das famílias, da afetação das famílias que vão ser os consumidores finais, né? Essa questão da reforma, ela trazer uma cesta básica padrão, ela trazer uma quantidade significativa de alimentos que vão ter uma diminuição dessas alíquotas, né? Vão ter essa diminuição porque são alimentos de consumo comum, são alimentos que eu, como uma pessoa de dia a dia, não sou milionário nem coisa do tipo, estou consumindo meu arroz e feijão, né? E tanto eu quanto uma pessoa mais rica vai também pagar uma diminuição nesse valor dessa alíquota, que se você tiver uma renda um pouco mais abaixo, você vai ter esse cashback. Sim. Mas, assim, entrando nessa questão da arrecadação mesmo, sobre a maneira como o consumo dos mais ricos, ou no Brasil hoje em dia, acaba não acontecendo, a arrecadação acaba não acontecendo da maneira correta, né? Sobre essa questão da maneira de trazer, né, um regime de imposto seletivo, né? Esse imposto seletivo que vai ser trazido junto com a reforma. Sobre o que o senhor tem a falar mais ou menos sobre esse caso? Eu acredito que vamos ter também aqui um ponto muito positivo dessa reforma, certo? Muito se comenta sobre o imposto do pecado, né? Quando se fala em imposto seletivo, o que é o princípio da seletividade? Ele parte da premissa de que aqueles bens mais essenciais, eles devem ser tributados numa ordem inversa à sua essencialidade. Ou seja, quanto mais essenciais, menor deve ser a tributação. A mesma ideia se aplica quando o critério é nocividade, tá? Quanto menos saudáveis, mais eles devem ser tributados, tá certo? Ou numa equiparação, quanto mais nocivos, maior a tributação. Porque isso causa, inclusive, até custos para o próprio Estado, né? Perfeito, não é? Quando a gente tem um estímulo, porque o governo, ele tem o poder de tributar, né? Que é essa capacidade de invadir o patrimônio individual para captar os recursos, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. E ele, através de alguns mecanismos, ele tem a possibilidade de estimular ou desestimular determinados comportamentos. Então, por exemplo, nós podemos ter um estímulo a partir do momento que nós reduzimos as alíquotas e o consumidor ele se sente mais confortável para comprar determinado produto. Quando você falou sobre a questão do regime diferenciado e você citou a cesta básica, veja, dentro desse contexto, esses produtos são mais essenciais ou menos essenciais? Na opinião de vocês, a cesta básica é mais essencial ou menos essencial? Muito mais essencial. Muito essencial. Então, se a cesta básica, se os produtos que estão nessa cesta básica são super essenciais, a gente tem que buscar uma tributação muito menor.
uma tributação muito menor, para atender justamente a necessidade das pessoas. Se esse produto é essencial, a gente reduz a tributação. Se esse produto é nocivo, a gente tem que aumentar essa tributação. Ele não faz bem à saúde, não faz bem ao meio ambiente, né, que é o que a reforma ela indica, então a gente tem que aumentar a tributação. E diante disso, a gente vai ter certamente, né, produtos como refrigerantes, né, produtos como bebidas alcoólicas, produtos como cigarro, tendo esse impacto de forma muito mais severa. Porque esses produtos, eles, como o Hugo bem frisou, geram custos, porque aquela pessoa que fuma muito, ela provavelmente vai precisar muito dos serviços de saúde. E sabemos que boa parte da nossa população, para não dizer a grande maioria, faz uso da saúde pública. Isso demanda custos que saem dos cofres públicos. Então, isso faz com que nós tenhamos também um arrefecimento nesses gastos públicos com a saúde que está sendo deteriorada por uma falta de cuidado do Estado. Então, a tributação lá em cima vai tender a desestimular o consumo de bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarros, etc. Entretanto, temos um porém. A reforma coloca, não é, de forma muito vaga, e nós vamos ter aí diversas discussões a partir de questões de leis ordinárias e algumas questões leis complementares que vão definir o que é que vai e o que não vai estar contido nessa cesta básica, por exemplo, o que vai e o que não vai ser alcançado por essa seletividade alta, esse imposto do pecado, né? Hoje nós temos algumas questões, como você bem frisou, que pairam ali no campo da incerteza. Por exemplo, as telas. As telas hoje é quase um consenso que faz mal. Então a gente vai tributar muito alto a questão dos computadores, smartphones, tablets, ou produtos dessa natureza, né? Teve até outro produto que você mencionou em outro momento, eu não recordo agora. Foram, no caso, as armas de fogo. As armas de fogo, Isso. né? As armas de fogo vão estar inseridas, né? Há quem queira retirar as armas de fogo. Já foi retirado. Já foi retirado, né? Já foi retirado as armas de fogo desse rol aí da seletividade máxima. Então, esse cenário de incertezas a gente só vai ver gradativamente, não é? Mas eu vejo com bons olhos essa seletividade, inclusive tendo alguns serviços e alguns produtos que vão alcançar ali um patamar bem interessante, né, de redução tributária, que pode chegar a 60%, e alguns até a isenção total. Então, eu acredito que vai ser muito positivo toda essa aplicação também. Tá certo? Meus queridos, eu acho que foi muito legal, não foi? O bate-papo. Foi interessante. Foi. Aprendi bastante. Né? Acho que contribuímos para o pessoal também que está nos assistindo, né? Para que eles possam ver que não é um debate tão complexo e tão distante da nossa realidade, porque nós vamos sentir isso, né? De fato. Então é algo que a gente precisa estimular, principalmente na academia, essas discussões com os alunos e também com o público, e essa é uma forma de trazer uma extensão dos conhecimentos da universidade até o cidadão, né, que não está na universidade, mas a gente ajuda a desempenhar uma função social muito interessante, fazendo com que esse conhecimento seja levado extramuros também, né, que ela saia do recinto universitário e invada também aí, no nosso caso, as redes sociais, tá certo? Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês, muito obrigado por terem acatado o convite, aceitado o convite e por terem abrilhantado aqui as discussões, trazido aí pontos de vista interessantes, questionamentos interessantes, tá certo? E agradecer a todos que também nos prestigiaram aqui, tá bom? Então vamos fazer outros encontros também, porque tem muita coisa ainda que a gente pode discutir aqui sobre reforma tributária e sobre direito tributário. Sim. Com certeza. Tá bom? Então muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.